Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, você sabe como escrever um resumo? Sim. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que não é complicado, mas que exige algum conhecimento sobre técnicas específicas de escrita. Então vamos lá, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o resumo é a versão sintética ou resumida de um texto que serve de base para esse resumo. Então, de um lado, nós temos o texto base e de outro, nós temos o nosso resumo. E o resumo vai se limitar exclusivamente às informações do texto base. Então, se porventura você está resumindo um texto que fale um monte de informações erradas, não é no resumo que você vai corrigir essas informações nem julgá-las. Você vai apenas resumi-las, pessoal. Bom, sempre lembrando que antes de iniciar o resumo, é sempre necessário conhecer muito bem o texto base. Assim você não corre o risco de resumir o texto de forma equivocada. Tendo essas informações em mente, nós já podemos ir para as dicas de elaboração do resumo. Vamos lá então? A primeira coisa que nós precisamos colocar no texto do nosso resumo está relacionada à identificação do texto base e de sua origem. Então a dica número 1 é: identifique o texto base e a sua origem. E olha só pessoal, isso deve ser feito sempre no início do texto. Então vamos supor que você vai resumir o livro Um Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking. A primeira coisa que você vai colocar no teu resumo é algo que identifique esse texto base e sua origem. Então você poderia escrever: o livro O Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking, publicado pela editora Nova Fronteira, inicia com uma reflexão sobre, e aí você continua, você dá continuidade ao teu resumo. Agora o aluno pode perguntar: professor, mas por que iniciar o resumo desse jeito? Porque veja só, você precisa informar o leitor logo no início do teu resumo sobre qual texto você está resumindo. Imagina só você colocar essa informação na metade ou no final do teu resumo, talvez o leitor descubra que não era o texto que ele procurava apenas na metade ou no final da leitura, que seria uma tremenda e uma sacanagem. Certinho, pessoal? Vamos passar agora a nossa próxima dica. Segunda dica, pessoal, é que no resumo você sempre deve ser impessoal. Como eu disse anteriormente, no resumo você se restringe unicamente às informações do texto base, sendo que você não irá colocar nenhuma outra informação, além das que o texto contém, ou nenhum julgamento seu, certo? Então o resumo nunca vai ser escrito na primeira pessoa, nem possuir marcas de julgamento, por exemplo. Certo? Então vamos supor que a escrita Stephen Hawking explica de forma simplificada noções complexas da física. Os trechos sublinhados de forma simplificada e complexas são avaliações pessoais. Isso não pode, pessoal, está errado, uma vez que você deve se restringir unicamente às informações do texto e não pode julgá-las. Aliás, essa é uma grande diferença entre o resumo e a resenha. Na resenha você pode emitir julgamentos de valor, você pode avaliar o texto, mas no resumo isso não é permitido. Bom pessoal, vamos passar a nossa próxima dica. Então galera, uma vez que você se limita unicamente às ideias do autor do texto base, toda a informação que você introduzir no teu resumo deve fazer referência ao autor do texto. Veja bem, eu disse toda a informação mesmo. No caso do nosso exemplo, o resumo do livro O Universo numa Casca de Nós, você teria que deixar explícito que Stephen Hawking disse determinada informação, que ele propôs determinada teoria. Assim, ao longo do teu resumo, você poderia colocar: Stephen Hawking menciona que, ele diz que, o físico propõe que. Tudo isso, pessoal, para respeitar a propriedade intelectual que esse autor possui sobre a sua obra, fazendo referência a ele quando você citar uma determinada ideia que é dele e não originalmente sua, certo? Passando então a nossa próxima dica.
Olha só, a nossa dica agora é que você deve evitar o excesso de detalhes. Evite o excesso de detalhes. Esse é um dos fundamentos do resumo. Se o teu resumo fica muito extenso, não faz sentido que o leitor o leia. Ele irá procurar com certeza o texto original. Então observe quais são os elementos, os recursos principais utilizados pelo autor ao longo do texto e deixe em segundo plano as circunstâncias que caracterizam esses elementos, esses recursos. Os alunos muitas vezes têm um preciosismo para passar a informação para o leitor no resumo, mas ele precisa entender que se o leitor quiser saber de detalhes, ele vai precisar ler o texto base, o texto original e não a versão resumida. Finalmente, pessoal, vamos passar a nossa última dica. Aí, pessoal, nossa última dica que é não omitir partes importantes do texto base. E com essa nós temos que tomar cuidado para não fazer confusão. Da mesma forma que você precisa evitar se exceder em detalhes na composição do teu resumo, você não pode omitir nenhuma parte importante, nenhuma parte significativa do texto base dentro do teu resumo. Para entender isso, vamos imaginar que você esteja fazendo um resumo de um livro, você esteja resumindo um livro de 9 capítulos, certo? Da mesma forma que não adianta você ficar se atendo a cada mínimo detalhe ao longo desses capítulos, você também não pode chegar no 8º capítulo e parar o resumo deixando de mencionar qual é a ideia principal do 9º capítulo do livro. Você vai estar omitindo ao teu leitor uma parte muito significativa do texto. Certinho, pessoal? Essas dicas elas podem ajudar a compor um ótimo resumo e, além disso, elas contribuem para que você discipline a tua escrita também para outros tipos de texto. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, escreve aí nos comentários, deixa aí o seu gostei e não esqueça de se inscrever no canal. Resumindo, pessoal, foi um grande prazer. Nós nos vemos numa próxima. Tchau!